7h48 e a partir de agora nossa conversa é sobre política. A gente conversa com o ex-senador da República, ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Vou tratá-lo de senador porque já diz o protocolo que é o último cargo, o cargo mais importante é o que a gente trata. Não sei se é o cargo mais importante, foi de presidente da Petrobras ou de senador. Vou pelo eletivo, senador Jean Paul Prats. Eu acho que ex-presidente existe, mas ex-senador é mais difícil. Isso não é verdade. Senador Jean Paul Prats, bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana Ruth, por nos receber aqui. Assim, a notícia triste hoje de manhã, essa meio que deixa a gente meio baqueado, mas enfim, estamos aqui, uma segunda-feira que eu espero que para todos seja muito produtiva, uma semana boa. Com essa notícia ruim fica meio assim, mas a gente fica, porque sempre que a gente fica doído, né? Com uma pessoa querida falece, então nossa solidariedade, né? Aí para a família, para todos os amigos, realmente mas vamos lá. Vamos falar sobre política e eu começo pelo fato mais recente. O senhor se colocou recentemente como uma possibilidade, como uma alternativa de ser candidato a governador do estado. Como é que se coloca 2026 para o ex-senador Jean Paul Prats? Não, olha só, primeiro esclarecer, eu não me coloquei nada, porque eu sempre digo o contrário, que eu não me coloco, eu estou sempre à disposição do partido para o que for. Mas quem define essas coisas é o partido. Desde quando me filiei ao PT e voltei a me filiar a um partido, no início da minha carreira lá no Rio de Janeiro, como adolescente, como militante, eu era filiado ao PDT do Brizola, fiz campanha para o Darcy, para o Brizola e tal. Depois larguei isso e tal e voltei a me filiar em 2013. Na época, em função de uma grande revolta individual que me deu contra o processo que a presidenta Dilma sofria, de agressão, que eu me lembro daquele adesivo no tanque de gasolina dos carros, acho que você vai lembrar. Eu achei que aquilo ali transbordou o respeito que se podia ter com uma dirigente, com uma mulher, com uma pessoa guerreira, que por mais que você tivesse críticas e tudo, não merecia aquilo. Então, eu me lembro que eu saí de casa, não consultei ninguém, minha mulher ficou lá e tal, e eu saí e falei, olha, eu vou ali e já volto. Fui ao PT e me filiei. E aí começou um processo de participar do partido e tudo isso. Então, assim, na vida profissional e na vida pessoal, eu considero que quem manda é a pessoa. Você decide o que quer fazer com a sua carreira, com a sua vida pessoal, familiar e tal. Mas na vida política, quando você se torna uma pessoa pública, né, e se coloca à disposição de um partido, o partido passa a escalar a sua vida naquele segmento da sua vida. Então eu não me incomodo nem um pouco em ter sido, por exemplo, escalado quase de última hora para ser o candidato a prefeito de Natal. Eu fui cumprir minha missão, porque o partido, e aí tem uma segunda decisão, claro que é uma decisão pessoal, você diz quero ou não quero que o partido se elege. Já que o senhor tocou nesse aspecto da prefeito de Natal, não é desconfortável meio que o senhor acabou de dizer, foi de última hora, e sou mesmo, é só para marcar a posição, não é desconfortável isso? Não, mas isso, vamos comentar isso com mais profundidade aqui, só para deixar claro. Quer dizer assim, eu não me coloco como candidato a nada, eu me coloco à disposição. Como todos, eu acredito, todos os filiados, do mais recente ao mais antigo, no PT, do Rio Grande do Norte e no PT, em qualquer partido, deve estar à disposição do seu partido. Então, se alguém chamar, diz, olha, você está em forma aqui para ser candidato a tal posição. O partido precisa que você entre nessa posição. Você toma, a sua última decisão quero ou não quero, ou tenho problemas pessoais, não posso. Mas podendo, é naquela posição. Então eu sou muito disciplinado em relação a isso e acho que os partidos servem para isso, entre outras coisas, né? Organizar ideologicamente os espectros, organizar programas de governo, etc. Mas também para isso, para escalar os times. Acho que quem escala é o partido. Dito isso, eu acho que a gente está vivendo um momento... Primeiro, é preciso lembrar que nós estamos ainda na sombra de um processo extremamente traumático, que ainda vai se revelar mais ainda em detalhes, que foi ter uma eleição de um presidente e depois, logo após, ter uma tentativa de sublevação da ordem democrática, né? Uma atitude, está se conformando aí uma situação de golpe, né, tentado, e que só não foi bem sucedido porque as pessoas que tentaram urdi-lo eram boçais, né, erraram com coisas absurdas, né, coisas infantis, não se organizaram, não souberam, enfim, mas que tentaram e tentar já é o crime, né? Então, dito isso, é preciso ver que a gente vai para uma outra eleição
provavelmente, se nós deixarmos todos, ainda mais polarizados do que a eleição anterior. Porque vai haver praticamente uma polarização maior entre pessoas que acreditam que aquilo, ou que houve uma tentativa de golpe, e outras que negam que aquilo tenha existido, que aquilo é uma coisa normal, chamar militar, ir para a porta de quartel, quebrar o Supremo Tribunal todinho, etc., que aquilo nada mais foi do que um movimento que saiu do controle, e gente que acredita que não, que aquilo ali tem que ser reprimido, que a gente tem que voltar para uma ordem mínima, que os debates políticos têm que ter um mínimo de respeito, que não pode sair mentindo desbragadamente em redes sociais sem consequências, que liberdade de expressão não se confunde com liberdade de agressão, etc, etc, etc. Então, essa é uma grande divisória. Dito isso, eu digo, estou deste lado que acredita na democracia da esquerda brasileira, mas acho que ela tem tremendos defeitos. Ela está obsoleta, ela está distante de alguns grupos novos que se formaram, que são tão proletários, tão necessitados quanto grupos anteriores, às quais o PT e outros partidos de esquerda se dirigiam, mas que não conseguem mais atingir. Então, assim, nós temos que pensar especificamente o que fazer para ser esquerda moderna na América Latina e no Brasil. O PT, por exemplo, acabou de comemorar 45 anos como o maior partido de esquerda da América Latina, um dos principais partidos humanistas do Brasil. Colocou um slogan, não sei se você viu, raízes no povo e olhar no futuro. Isso precisa estar na prática. E acabou com o fim o limite de reeleição, né? Isso, exatamente, esse é o processo, entendeu? Então, assim, internamente, é preciso que se acabe com uma espécie de caciquismo que existe no próprio PT. Isso também se reflete aqui, né? Então, assim, essa questão de dizer que nós somos um partido democrático, que consulta as bases, que ouve as bases, que ouve os grupos diferentes que fazem o partido, etc., tem que ser praticamente visível, tem que estar lá constatado. Ultimamente eu não vejo isso, né? O senhor falou de caciquismo e o senhor disse que se reflete aqui. Quem são os caciques do PT aqui, senador? Não, aqui eu não sei, eu acho que aqui existe, olha, os governos, nossos dois governos, o federal e o estadual, eles têm algumas semelhanças, que é uma situação passageira, espero, mas é uma situação que existe, né? Os dois governos não são tão ruins quanto parecem, para começar. Então eles projetam ou não conseguem projetar tanto quanto eles estão fazendo. Essa é uma crítica. A outra coisa é um certo centralismo na figura, principalmente no governo federal, que é natural, porque o presidente Lula passou por tudo que passou, foi resgatado pelo processo democrático, mas graças a uma aguerrida atitude dele, né, de sair de tudo que ele passou e voltar à presidência do país. Então é uma figura gigante da política, né? Mas como a França de Gaulle e outros países que passaram por grandes figuras, nós precisamos começar a aliviar a barra do Lula, né? Assim, dizer, olha, você não vai ser o resolvedor de todos os problemas sempre. E eu, quando estive no governo e participando hoje como observador da cena, vejo que continua um processo de abrir a porta do gabinete do presidente Lula e jogar lá dentro uns abacaxis sem descascar, sem nada, entendeu? Joga lá, o problema fica enorme, vão deixando, ninguém toma atitude nenhuma, jabutis em leis, crise de inflação de alimento, e aí jogam lá dentro. E aí ele sai, provavelmente mal assessorado também por gente que está próxima, e resolve, ao invés de fazer uma reunião interna, fazer uma reunião aberta, coletiva, para fazer demonstrações públicas a ministros. Isso não é forma de melhorar a percepção de que o governo está bem, né? Então, essas coisas contribuem para esse estado de coisas, onde eu digo que o governo não é tão ruim quanto parece, ou seja, é melhor do que parece. Ele é bem melhor do que parece. Ele não projeta isso. A segunda semelhança é que, por conta disso, não sei se por conta disso ou não, desse centralismo também, não há sucessor previsto. A diferença é que Lula pode ser reeleito e Fátima não. Então, não se consegue fazer um sucessor. Ou porque os pretensos sucessores têm receio, porque olham para o governo e dizem, poxa, mas o governo deveria estar bem e não está, o que está acontecendo? Será que eu vou para isso aí ou não? Ou porque simplesmente não se deixaram criar lideranças capazes de suceder as grandes lideranças que estão hoje governando. Tanto Lula quanto Fátima, guardadas as devidas proporções, são importantíssimas nos seus cenários políticos.
Lula é esse gigante que eu falei, dificilmente substituível, mas que o Brasil precisa se preparar para aliviar a barra dele. Não estou dizendo que ele vá desaparecer, nada disso não. Estou dizendo que é injusto com o próprio presidente Lula jogar todos esses problemas, sempre os problemas quando se avolumam de uma tal forma e que ninguém consegue resolver, deixa-se deliberadamente e se joga lá dentro do gabinete dele. E no caso de Fátima, é essa questão de no final decidir, né? Agora vou decidir a sucessão, vou decidir se eu vou ou não vou para o Senado, e fazendo isso cria uma situação ou cria outra. Eu acho que essas coisas têm que ser decididas num partido democrático, como se supõe ser o PT, com as bases, com as pessoas discutindo, tem tempo. Nós não estamos em cima da hora, nós temos um ano aí para a eleição, dá muito tempo para resolver isso. Eu me surpreendi aí, eu viajei uma semana na Ruth, voltei, tem um candidato do governo. Eu adoro. O Carlos Eduardo eu adoro Xavier. o Cadu, cara. Cadu é botafoguense que nem eu. A gente é companheiro, a gente é chapa, a gente fala, conversa. Mas eu não entendi qual foi a intenção do entourage ali, não sei de quem, dos estrategistas, sei lá de onde, porque não são do PT. Eu não soube de nenhuma reunião do PT que tenha decidido pela candidatura de uma pessoa do PT, né? Saiu isso. Todos os jornais, de repente, começaram a dar isso, entrevistas e tal, e Cadu aceitando a condição de Ele já admite. por isso que eu rebati a sua primeira colocação quanto a mim, porque eu jamais me coloquei como candidato, porque eu acho que isso tem que partir do partido. Agora, senador Jean Paul, eu vou voltar ao termo que o senhor usou, o caciquismo do PT. A governadora Fátima Bezerra estaria, então, usando dessa prática no PT do Estado? Já aconteceu, não sei se é a governadora ou se o entourage da governadora, mas já aconteceu com Carlos Eduardo para senador. E não estou aqui falando porque eu fui preterido, eu acabei sendo suplente, mas é uma análise que eu tenho que fazer, mesmo como preterido, eu tenho o direito de fazer isso, né? Em tese, haveria a possibilidade e praticamente uma regra consuetudinária do PT, que quem está no cargo e está exercendo bem o cargo, eu não acredito que eu estivesse exercendo mal, tivesse o direito de disputá-lo. Mas houve um entendimento de que, trazendo o Carlos Eduardo para a chapa de Fátima, mesmo que soasse completamente estapafúrdio, porque ele tinha acabado de ser candidato contra ela, né, e com debates bastante acalorados e declarações bastante ruins sobre o Partido dos Trabalhadores e apoiando Bolsonaro, tenha sido chamado para a chapa para simplesmente a eleição ficar mais fácil, né, sendo que ela ganharia no primeiro ou no segundo turno de qualquer forma, né? Então, assim, esse debate também não houve. A estratégia sempre foi: não vamos falar nisso agora, é cedo demais, e em cima da hora decide alguma coisa que ninguém consegue nem reagir. Isso aconteceu naquela época e agora parece estar acontecendo de modo só com uma forma muito precoce. Então, eu não acho que seja a forma. Acima de tudo, eu acho, de novo, fazendo a ressalva de que Cadu é um excelente quadro do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte. É perfeitamente possível que ele seja o candidato e apoiado por todos nós, mas isso tem que ser discutido, principalmente, Ana Ruth, pelo seguinte: pelo respeito que se tem que ter aos aliados, que foram aliados até agora, mesmo nas maiores dificuldades, Walter Alves e Ezequiel Ferreira, e que são nada menos do que vice-governador e presidente da Assembleia, respectivamente. Será que eles acharam legal isso, de lançar um candidato do nada, assim, fazer esse balão de ensaio? Ou é mesmo um balão de ensaio combinado? Eu não sei. O que você acha que tem por trás desse lance, desse pré-lançamento? Não sei, eu acho que é um balão de ensaio para ser inserido em pesquisas, etc. Eu acho que é válido, eu acho que tem o direito. Eu só acho que é precoce, e se não foi combinado com essas duas pessoas, eu acho um pouco desrespeitoso. Numa boa, porque eles estão na linha sucessória direta. Se você fizer uma análise fria, matemática do processo eleitoral, do lado de cá, né, do lado da governadora, do nosso lado, do meu lado, você vai ver que naturalmente a governadora tem a vaga do Partido dos Trabalhadores e de toda a chapa para o Senado. Ela tem o direito de dizer se quer ou não usar, mas a vaga é dela. Isso nós temos que dar a ela uma das vagas para o Senado, em respeito à trajetória dela, em respeito ao legado que ela tem, independente de se discutir pessoas concordarem ou não, mas, como eu disse, vias estaduais, tudo que é parte do Estado, refeito, reorganizado, sim, né? O desenvolvimento econômico voltou, os empregos voltaram, esse PROED é um sucesso, enfim, tem muitas coisas. Então, assim, índice de desaprovação dela. Pois é, isso aqui é impressionante, significa que tem alguma coisa errada nesse processo, e é diferente, de novo, é diferente da análise de Lula. Lula já disse, eu disse lá no Globo, no jornal O Globo em dezembro, eu disse: a oposição a Lula está dentro do governo.
E está aí. Né? Então, há uma comparação, é diferente. Eu comecei dizendo que eram iguais, tem coisas iguais, ou seja, a percepção é pior do que deveria ser, não tem sucessor e tem um centralismo. Isso são as semelhanças. As diferenças são as causas dessas coisas. Então, eu acho que aqui é mais realmente e eu acho que isso é desafiador, não vai aqui nenhuma crítica especificamente a nenhum profissional, nem ao time de comunicação, nada disso, é que a gente ainda não conseguiu aqui no Rio Grande do Norte encontrar a configuração dos veículos, dos blogs, do interior, tem uma dinâmica completamente diferente do que era anos atrás. Você se lembra, você e eu somos infelizmente antigos o suficiente, embora ainda jovens, para lembrar dos grandes jornais, a influência que eles tinham como iniciadores da pauta de todo o interior e toda a percepção de tudo, os veículos bastante disciplinados e limitados, então você trabalhava com meia dúzia de veículos, você estava resolvido. Agora você tem que trabalhar com milhares de blogueiros, milhares de influencers em vários lugares, e trabalhar política não é fácil, porque as pessoas não se interessam mais por... blogueiro, é o como? É porque as pessoas não se interessam mais por um conteúdo que você nota que é chapa branca, entendeu? A pessoa dentro de uma estrada dizendo, olha, eu fiz aqui a estrada, não sei o que, não sei o que. Se aparecer um sujeito mostrando um buraco daquela estrada, ele viraliza muito mais do que a pessoa dizendo que fez a estrada inteira asfaltada de novo. Então você precisa procurar outras formas de trabalhar. O exemplo é o prefeito Alisson de Mossoró, ele tem trabalhado bem, ele pagou lá um cara que faz de conta que é um bajulador, assim, faz uma figura, uma caricatura de um bajulador, fala, meu prefeito fez isso, é o cara que fala, e ele fala de uma forma engraçada, e aquilo acabou pegando, e entre outras ferramentas e metodologias que ele usa, que são interessantes, mas nem sempre todos os personagens políticos podem fazer aquilo. Alguns personagens cabe colocar um chapéu, andar pulando com as crianças e tal. O Fátima, por exemplo, não tem esse formato, né? Você tem que trabalhar de forma diferente. Estou com dificuldade de entender. O senhor disse primeiro que o governo não é tão ruim quanto parece. E não é. O senhor disse em números não é. O senhor disse que não é tão ruim quanto parece. O senhor disse que porque o governo fez isso. Mas por outro lado a gente tem mais de 60%, a pesquisa foi divulgada há pouco tempo, de desaprovação da governadora. Qual é a dificuldade de entender isso? A dificuldade, aí o senhor está dizendo o seguinte, que falta encontrar um personagem que divulgue isso. Não é um personagem, não. São estratégias. Eu dei um exemplo. Eu dei um exemplo. Não é um personagem. Não é que copiar, não é nada disso. Não é Fátima botar um chapéu e ficar um puxa-saco do lado falando alguma coisa fake. Não. Existe uma linguagem, alguma coisa que ainda não foi encontrada. E isso não é um problema só nosso. É um problema de muitos governos em geral. De esquerda e de direita, que não penetrou, não chegou na ponta lá, no cara, no dono da oficina, no dono da padaria que acorda cedo, no trabalhador que está no ônibus de manhã agora, que eventualmente não está podendo nos ouvir, porque mal e mal ele consegue um sinal de internet para ouvir você. Mas tá nos ouvindo porque ele tá com delay. Não, mas com delay pelo telefone e tal, da internet fraca, enfim. Então, assim, tem uma dinâmica que a gente ainda não conseguiu, e não é uma coisa milagrosa, não é uma coisa de um profissional que vai resolver. Como eu disse, tenho respeito enorme por todo mundo que está trabalhando, fazendo esforço hoje, mas infelizmente tem isso. Agora, as marcas estão aí, existem marcas. Você tem por exemplo, a melhora da segurança é um negócio importantíssimo de falar muito, né? E mostrar muito, né? Talvez seja também, e de novo, centralismo, colocar só nas costas da governadora, ela falando, ela dizendo, ela melhorando, ela fazendo alguma performance qualquer em algum lugar para falar sobre o governo. Por que não os secretários? Porque o Coronel Araújo, por exemplo, é um cara que passa super credibilidade. Por que ele só faz ou entrevistas soltas e mal? Por que essa coisa de não permitir que outros apareçam como um time de qualidade? Mesma coisa acontece com o governo Lula. Onde estão os ministros do governo Lula? Você já ouviu falar deles ultimamente? Todos estão com medo de falar, porque os primeiros que falam, a Casa Civil começa a criar notícias para derrubar o cara, é um festival de fogo amigo. Aqui não é o caso, que são diferentes casos. Lá o problema não é comunicação. Lá no Planalto o problema é fogo amigo. E aqui não aqui tem é comunicação, mas aqui não, nem tanto. Aqui o problema é não querer deixar que as pessoas, por exemplo, o secretário de Agricultura tem milhões de pessoas que gostam dele, independente de ser afinados com o PT ou não. Guilherme Saldanha. Tem várias outras secretarias e outros órgãos e outras atividades que o governo faz, o governo do estado participa, inclusive com emendas com deputados,
Eu mesmo passei por isso. Eu tive raramente, eu acho que eu conto nos dedos da mão, nem isso, às vezes em que eu coloquei emendas para o governo do Estado e que houve postagem junto com o governo do Estado. O senhor foi boicotado, então? Não sei o que acontece. Acho que é uma coisa assim, tipo, não vamos botar luz em ninguém. E aí o problema se reflete na hora da eleição. Tá aí. Cadê sucessão? Não tem. Vamos fabricar aqui correndo uma pessoa, vamos começar a turbinar a pessoa, vamos começar a botar conteúdo na rede, mudar a rede, não sei o que, e fabricar a pessoa. Tá errado isso. Eu acho que partido, inclusive governo, tem que ser vistos como time. O time do Lula trabalha. Então, quando um ministro fala e está no governo Lula, ele vai dar o crédito ao presidente pelo programa de governo, pela orientação geral, mas ele vai dizer, eu estou aqui fazendo, eu estou aqui entregando, por isso. Isso aqui tem um começo, meio e fim. Tem uma metodologia de trabalho, tem uma forma de governar. Né? A gente tentou, o Partido dos Trabalhadores ressalta sempre essa coisa, a forma de governar do PT, etc. e tal. Tem que mostrar isso. Não é Fátima e Lula apenas, não é só a pessoa, não é como se uma pessoa fosse milagrosa e entendesse de tudo, fosse onipresente e onisciente. Tem que ter as pessoas que estão lá fazendo o governo aparecendo. Senador Jean Paul, o senhor está desconfortável no PT? O senhor já fez várias críticas, não, pelo contrário, eu acho que críticas têm que ser feitas por pessoas que estão bem no lugar. Se eu estivesse insatisfeito, eu teria saído em primeiro lugar. Então o senhor não pensa em sair do PT? Não, por enquanto não. Ninguém me chamou para sair também. Enquanto não chamaram para sair, eu não saio. Eu estou muito bem. Eu acho que o partido funciona. O partido é um partido forte. O partido é um partido que precisa ter esse tipo de voz. Acho que tem muita gente como eu que passa por períodos em governo, conhece o processo alguma vez de governo, etc. E quando fica um pouco mais distante por uma circunstância ou outra, consegue, como por exemplo o ex-ministro José Dirceu, né? Ele toda hora faz observações. Eu acho muito legal isso aí. E eu acho muito bacana o PT e as pessoas do PT aceitarem isso, ouvirem e assim, não é que acate, não precisa acatar, não precisa concordar. Mas eu acho que a gente precisa aprimorar, a gente só aprimora com a crítica. A bajulação, chegar lá e dizer que está tudo bom, está tudo bem, só ajuda o governante a viver numa nuvem. Há quem diga que isso a governadora, e ela vem ensaiando isso, fazer uma reforma administrativa agora. Por exemplo, já mudou a Secretaria de Turismo, já mudou a Secretaria da Mulher, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu tenho informações que ela vai mudar também. O senhor está cotado para assumir o Não, nem poderia por conta até da questão profissional mesmo e tal, de remuneração, tudo isso. Eu tenho compromissos, né, digamos assim, com financeiros meus próprios, né, depois de algum tempo, que não me permitem. Eu se fosse uma secretaria, como fui secretário de Vilma na época, fui secretário ainda tendo algumas coisas que não tinham conflito de interesse fora daqui, mas quando eu me transferi totalmente para cá, hoje se eu fosse vir a ser secretário alguma coisa, embora isso seja possível, eu não praticaria mais outra coisa que não fosse ser o secretário de Estado do Rio Grande do Norte. E isso eu não posso fazer hoje, porque eu dependo de uma quantia para viver e para bancar minhas coisas, né, pensões, etc e tal, que eu preciso não posso ganhar 10 mil reais, 12 mil reais, entendeu? Então, não dá. Mas eu estou, e a governadora sabe disso, inteiramente à disposição para ajudar cada um dos componentes do governo, de primeiro, segundo, terceiro escalão, o tempo todo, a hora que quiserem. Se o senhor tá Agora, isso é suficiente, porque, na verdade, a gente tem uma visão geral das coisas, depois de administrar a maior empresa do Hemisfério Sul e ter entregado o melhor resultado da sua história de 70 anos, eu acho que não dá para dizer que não tem capacidade de gestão. Se o senhor está me dizendo que não poderia aceitar o governo, uma secretaria, porque não tem com 10, 12 mil reais. Então eu poderia concluir que o senhor também não aceitaria disputar o governo do estado, porque o salário de governador deve estar em torno de 20. Era bem. Não, aí pode concluir o que for. Lembra que eu falei? A missão política é diferente. O que eu estou dizendo é como eu fiz com a Petrobras e no Senado. Quando eu fui para o Senado, eu me desincompatibilizei, não. Eu saí inteiramente de todas as coisas que eu tinha de participação em empresa. Saí saindo mesmo, vendendo as ações e fechando o boteco para mim, saindo totalmente. E eu me dediquei 4 anos, integralmente, 100% da minha atenção ao Senado Federal. Fui para a Petrobras nesse estágio, inclusive na época que foi feita a nomeação, a indicação,
eles fazem aquele escrutínio todo de que você tá e tal, e saiu lá, ele foi sócio de uma empresa de petróleo, mas era sempre foi, porque não era mais nada, já do Senado. Então, assim, é uma dedicação exclusiva. É claro que se houvesse, o partido caiu no colo aqui, ou saiu uma indicação para ser um cargo de primeiro escalão importante, governar, ser senador, uma coisa assim, é óbvio que você vai continuar fazendo a mesma coisa, né? Dedicação total, e a gente dá um jeito, né? Você tem, de alguma forma, do que viver. Mas neste momento, um final de governo, essa que é a diferença, é bem diferente. Ser secretário, será que ajudaria muito isso agora? Se isso fosse, a governadora dissesse, não, tem que ser você por isso, mas ela tem outras opções, e nunca me chegou um convite desse tão direto que me fizesse pensar. Então, por isso que eu estou dizendo, nesse caso não, mas existem outras missões políticas que o partido escalando, nós podemos analisar. A questão de estar disponível é isso, não é ser candidato, nem se acotovelar para ser candidato. Eu acho, de novo, para ficar bem claro, eu acho que tem que haver, primeiro, estratégia inteligente, usando os fatos que existem a nosso favor. Afinal de contas, você tem a governadora se desincompatibiliza, existe um vice-governador que tem um cabedal, tem uma experiência política, é um grupo político importante, inclusive de prefeitos, que é um potencial candidato, e somente ele pode decidir, não é os outros que podem decidir, ele só que pode dizer, eu não quero ser candidato por essa e essa razão, por uma razão pessoal, porque eu acho que vale mais a pena buscar um legislativo, etc. Depois tem um terceiro na linha de sucessão, que é nada menos do que o presidente da Assembleia. E uma pessoa fortíssima também, conhecidíssima também, um político de grande capacidade. Aí você ignora essas três coisas e simplesmente sai para um cenário qualquer. Não, nós temos que passar por todos esses estágios. E essas pessoas têm que ter oportunidade de se pronunciar e até oportunidade de exercer nesse estágio de balões de ensaio. Eles têm que ter o direito aos balões de ensaio deles. Eles têm que ser testados. Como é que o senhor vislumbra 2026? A governadora Fátima Bezerra candidata ao Senado, Zenaide Maia seria a outra candidata ao Senado, para o governo do estado, para um vice-governador. Como é que o senhor vislumbra isso? Há quem diga que o prefeito de Mossoró, o prefeito Alisson, poderia se aproximar desse palanque, hoje seria da oposição. Como é que o senhor vislumbra? Eu acho que a gente 2026? tem ao contrário do que podia parecer à primeira vista, o lado de cá está muito bem servido de ativos políticos. Ativos políticos de grande qualidade e de grande potencial eleitoral. Esses que você acabou de mencionar, o vice-governador, o presidente da Assembleia, o prefeito de Mossoró pode vir, Zenaide é um grande ativo Walter também. Não quer ser candidato a governador. Mas você que está dizendo isso, eu não ouvi isso dele. O presidente da Assembleia, ele fica em cima também do não ouvi isso governo, dele. Nem oposição. O presidente Ana, da Assembleia, tem que dizer. Nós estamos em que mês? Agora em fevereiro. Fevereiro. A eleição é em outubro do ano 2026. Os caras estão querendo botar palavras na boca do vice-governador. Ele nunca, em momento nenhum, disse que não é candidato. Porque ele não Aí os caras dizem, mas ele foi na casa de praia do fulano e falou que não queria ser candidato. Ele não falou isso. Você acha que o presidente da Assembleia, ele pode ser candidato? Ele nunca declarou nem que apoia a Fátima. Ele tem o direito. Não, mas pelo amor de Deus. Ele apoiou e a governadora considera o tempo todo ele como aliado, né? Tanto que toda hora estende, bota o chapéu e tal. Toda hora, né? Então, assim, ele está do lado de cá, até prova em contrário. Então, assim, eu acho, tudo que eu estou falando, eu não estou insistindo que eles devam ser ou não devam ser, é que eles têm que participar dessa discussão. Não se pode criar uma situação que eu acho que, eu não sei quem é que bolou esse negócio, é genial. Simplesmente todo mundo resolveu dizer que o cara não quer ser candidato. E o outro não quer ser também por isso e aquilo. E aí, de repente, aparece uma candidatura. E, de repente, faz... Então, assim, é uma coisa tão rápida, em uma semana... O senhor está desconfortável com essa que eu acho meio estranho. Eu acho um pouco desrespeitoso em relação a eles. E em relação ao senhor também, como também acho, como filiado ao PT. Não, mas não como potencial candidato. Como filiado ao PT, eu me sinto desrespeitado, porque eu acho que o partido que diz que consulta tudo, em meio à sua celebração de 45 anos, em meio ao carnaval e em meio a uma eleição interna, que é o tal do PED que vai ter agora, uma eleição interna nacional do PT, começar uma discussão sobre quem vai ser o candidato da governadora é um negócio completamente descabido.
totalmente descabido. De novo, fazendo a ressalva. Acho que é um tremendo ativo, acho que é um tremendo candidato potencial, mas acho que está se atropelando, ineditamente, está se atropelando o processo. E assim, não sei por quê, com que razão, não sei, não entendi. Senador Jean Paul, a gente começou essa entrevista e o senhor dizia o seguinte, eu me lembro na primeira resposta, o senhor disse assim, olha, eu não me coloco como candidato a nada, porque cada pessoa tem o seu desejo pessoal, mas tem que respeitar o partido. Eu vou terminar a entrevista com a pergunta não do partido, mas pessoal. Jean Paul Prats, o cidadão Jean Paul Prats, como é que ele se enxerga em 2026, no cenário político eleitoral? Eu vou dizer a você com toda sinceridade mesmo, isso aqui não é papo de político, de coisa de usual, né, de dizer, fazer média, ficar esperando. Eu me enxergo do jeito que for melhor para a situação política e para o partido. O partido, para mim, o partido que eu estiver, né? Não necessariamente o PT. Não sei, mas em princípio é o PT. E eu quero que seja o PT. Né? Mas o partido que eu estiver, a partir do momento que você divide sua vida, de novo, entre pessoal, profissional e política, e você insere uma fatia da sua vida para fazer política, esta fatia política tem o direito de propor as outras duas fatias em alguns momentos, principalmente em momentos de eleição, pré-eleição, que há um caminho ali. Ó, você não quer tentar isso aqui? Essa é a coisa que rola na mentalidade, na cabeça de um político, né? Tipo, olha, tem isso aqui. E às vezes o político diz, não é a minha hora. Como eu disse, Walter, Ezequiel, eu mesmo, né? Nós todos temos o direito de dizer, não, eu não vou por esse caminho que o partido quer. Mas o partido oferece aquilo. E o partido é o estrategista, porque ele tem a figura maior, panorâmica geral de tudo. Ele conhece todos os processos, ele está com as pesquisas todas, pelo menos deveria, né? Então ele tem a cabeça, o cérebro maior tem que ser o partido. E a coletividade de informar também de baixo para cima. No caso do PT, isso é dito e tem que ser cumprido. Então, assim, como é que eu me vejo em 2026? À disposição. E se aparecer uma coisa que me interesse, que eu diga, pô, vale a pena, é um papel bacana, não é um retrocesso para mim, não é uma perda, eu vou. E se não, eu vou tocar minha vida privada. Eu estou muito bem também. Eu não vivo da política. Tem uma coisa muito parecida, eu gosto muito do Haddad, né? Um cara que ficou comigo, inclusive naquelas pelejas de final de mandato da Petrobras, até o fim, Mercadantes também, pessoas são muito valorosas do PT e que eu, assim, passei a admirar ainda mais, né? E o Haddad a gente tem falado as mesmas coisas em umas entrevistas, que assim, quando eu preencho uma ficha de hotel, eu nunca coloco político, né? Ele coloca professor, eu coloco economista ou advogado. Quer dizer, a nossa profissão não é político, né? A gente está na política. Eu praticamente fui involuntário, fui, né, puxado pelo movimento. Acho que foi legal, foi bom, gostei também de exercer um mandato do Senado, gostei evidentemente de presidir a Petrobras, foi uma empresa que eu comecei minha carreira, né? Então assim, uma enorme honra, entreguei tudo da minha vida ali, e tanto que o resultado foi aquele que eu mencionei, e isso foi a política que me trouxe. Então a boa política também existe no Brasil, ela também dá oportunidade para pessoas fazerem coisas concretamente boas, positivas, sem passar a perna em ninguém, sem picaretagem, sem corrupção, sem pedir dinheiro, sem achacar, sem aproveitar do cargo, nada disso. Então, é possível fazer isso. E eu acredito cada vez mais que é possível trazer mais gente desse tipo para a política e meio que dar uma equilibrada no jogo, porque hoje em dia a imagem da política é essa que a gente tem aí. A política não serve, a política não é para você, etc. A gente acaba com isso. É isso. É como eu me vejo na política. Se for fazendo um papel auxiliar, ajudando alguém a se eleger, alguém a governar, etc., e estando na vida privada, que seja. E não tenho nenhum problema com isso, nenhum desprestígio em relação a isso. Ex-senador, ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, muito obrigada, senador, pela entrevista. Excelente. Obrigado, Boa Ana, obrigado, semana. Um abraço.